Vamos lá, gente. Por favor, eu pedi para alguém dar uma olhadinha para mim lá no Facebook. Vê lá se o som tá bom, por favor. Quem tá aqui no Instagram. Mamãe tá chegando aí, a Pamela também. Sejam todos bem-vindos. Quem puder, dá um pulo no Facebook lá, ver como é que tá o som. Eu vi que a Jaque comentou lá, boa noite. Mas eu não sei se o som tá chegando legal lá, que eu tô usando outro aparelho. Enquanto a gente vai dar o pontapé aqui, quem puder, dá uma conferida lá, por favor, no Facebook, ver se está funcionando. Tá? Quem chegou depois aí, vai ficar com a gente, segundo livro dos reis de Israel, capítulo 20. A gente vai falar um pouquinho sobre o rei Ezequias. E eu tenho certeza que vai ser bênção nas nossas vidas. A gente vai falar em reis, a gente vai falar em Isaías e nós vamos falar em crônicas também. Os 3 livros falam do rei Ezequias, né? E aí quando a gente une os 3 livros, a gente consegue ter uma ideia bem ampla. Obrigado, mãe. Obrigado. A gente consegue ter uma ideia ampla de como a palavra ela se completa, né? Às vezes a gente lê um texto só, parece que fica vazio, parece que ele é simples demais, mas quando a gente consegue conectar a mesma história, mas dividida por visões diferentes, né? Por relatos diferentes. Não conseguiu extrapolar, Flavinho? A minha mãe conseguiu. Depois você confere lá de novo, Flavinho. Tá ótimo o som lá, então tá bom. De repente pode ser problema de conexão, não sei. Mas vamos lá. Em nome de Jesus. Vamos lá, segundo Reis 20. Vou estar olhando aqui para o lado aqui um pouquinho, porque eu separei aqui na minha mesinha a Bíblia e o celular. E aqui a gente consegue ter uma ideia. Vamos lá. Primeiro, o versículo 1 do capítulo 20 diz assim, ó. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Então vamos lá, a gente consegue dar uma pausa aí para a gente poder já começar a desenvolver esse texto aqui. A palavra do Senhor fala que Isaías, o profeta, ele chega para o rei Ezequias, ele dá uma notícia muito difícil, né? Porque como nós estávamos vivenciando um velório ontem, né? E passamos uma semana bem difícil, com aquela expectativa, né, de cura, de melhoria, ou da situação se agravar, ou se realmente chegaria a um óbito, né? A semana dos amigos, da família foi bem difícil, porque qualquer coisa, qualquer notícia poderia surgir a qualquer momento, né? Mas aqui a palavra foi direta para ele. Você avisa para ele que ele vai morrer. E aí a gente consegue perceber que como a gente consegue se manter depois de uma palavra dessa, né? A gente sabe que a ordem natural do ser humano é morrer um dia. Mas aí alguém vem dizer para você, ó, arruma a tua casa, porque você vai morrer, não viverás, né? E isso me chamou muita atenção, essa frase, você morrerá, não viverá. E aí, como que dorme com uma notícia dessa? E aí eu consigo entender que talvez ele possa ter tido um conflito de sentimentos, porque da mesma forma o Senhor fala para ele que ele iria morrer,
mas não disse quando, né? Aí poderia ser assim, com certeza, né? Morrer, todo mundo vai morrer. Mas ele sabe que quando aquela palavra chega para ele, era algo que estava bem recente. Poderia acontecer a qualquer momento. Mas aí ele vai, e Isaías completa, fala para ele, arruma a tua casa. Por que arruma a tua casa? E interessante que quando a gente olha o histórico de Ezequias, a palavra vai falar que ele era um homem, um rei que se esforçou para colocar tudo em ordem. Quando ele assume o trono, tinha muita coisa errada acontecendo. Sabe, quando ele assume o trono e consegue a perceber que as coisas estavam fora do lugar, ele vai e faz questão de organizar a casa do Senhor. De organizar as coisas, tirar aquilo que não prestava, restaurar, trazer um novo significado, né? Para o povo poder entender que precisava viver mais na intensidade a adoração ao Senhor. Então, quando a gente olha, se a gente fosse olhar, o rei Ezequias foi um rei perverso, um rei que só fez coisa errada, e você escuta uma palavra dessa de colocar a casa em ordem, a gente até entenderia, né? Mas como colocar a casa em ordem de alguém que fez isso, que se esforçou para colocar as coisas para funcionar da forma correta, né? Ouvir isso muitas das vezes é complicado, porque alguém pode chegar para você e falar isso, né? Você precisa organizar isso aí, você precisa tomar uma posição sobre aquilo ali. E muitas das vezes quando a gente é confrontado por alguém para melhorar, para fazer diferente, às vezes vem aquele questionamento. Mas por que fulano está falando que eu tenho que mudar, que eu tenho que melhorar, se eu acho que estou certo? Né? É aquele famoso ponto de vista. O ponto de vista sempre vai ser algo muito particular. Nunca vai dar para ser parâmetros de decisões da nossa vida baseado no ponto de vista de alguém. Porque alguém pode chegar para você e para mim e falar assim, você tem que mudar aqui e ali. Mas aí como mudar se você acha que está certo? Se você entende que está tudo dando certo, que você entende que está tudo correndo bem, que está funcionando, por que mudar? Não é verdade? O que vocês acham? Muitas vezes não é fácil a gente ouvir alguém de fora dizer que nós precisamos fazer diferente, que precisamos mudar, se na nossa concepção a gente entende que nós estamos fazendo tudo correto, que está tudo certo. E aí quando o Senhor chega para ele e o profeta entrega esse recado para ele, eu imagino como o coração dele devia estar, né? Colocar o que em ordem, se eu procurei fazer tudo certinho? Colocar o que em ordem? Por quê? Sabe, mas aqui, pegar esse texto aqui isolado, a gente fica muito vago, porque essa história aqui, ela é continuidade daquela fantástica vitória que Ezequias teve contra Senaqueribe, né? Senaqueribe chega para poder sitiar Israel, e ali ele tenta confrontar o rei Ezequias. Você conhece a história, para quem não conhece, tá registrado em crônica, a gente vai ler um pouquinho aqui. E aí o rei Senaqueribe manda uma carta de afronta para Ezequias, dizendo para Ezequias que ele já tinha vencido tantas nações e que ele faria isso também com Ezequias. Que Ezequias não seria páreo para ele, né? Então, essa história aqui que a gente leu, que ele adoece, que ele tem uma enfermidade e que a situação começa a ficar complicada para ele, não pode ficar isolado. Isso aqui é a continuação de uma vitória gigantesca. E aí eu lembro daquela canção de Ludmilla Ferber, que ela fala que logo após uma vitória vem o contra-ataque do mal, né? Logo após uma boa notícia, logo após um êxito, logo após um momento de conquista, parece que é regra, né? Sempre quando as coisas estão dando certo, estão funcionando, parece que logo em seguida o nosso chão é retirado debaixo dos nossos pés, a situação fica toda fora do lugar. Por que isso pode acontecer?
E eu vejo que isso deve acontecer muitas das vezes. Porque nós temos esse declínio para estacionar, para ficar satisfeito aonde chegamos, né? Nós temos aquele declínio para ficar relaxado, estacionado diante de coisas que deram certo na jornada. Ah, tá bom até aqui, não precisa crescer, não precisa evoluir. Deu certo até aqui, tá bom. Sabe, a zona de conforto, ela nos... É como se fosse algemas, né? Nós achamos que estamos no controle, mas na verdade estamos sendo controlados pela nossa zona de conforto, pela nossa sensação de satisfação, de saciedade, né? Muitas vezes isso acontece. Eu até falei isso numa outra live, que eu aprendi que a gente não deve ficar falando do que vamos fazer, não devemos ficar falando para muitas pessoas o que planejamos para a nossa vida, as dificuldades que enfrentamos, porque muitas das vezes aquela vontade de querer, de viver, de fazer, né? A gente tem aquele ímpeto de chegar e contar logo às pessoas o nosso plano, o nosso projeto, e muitas das vezes quando nós falamos demais, o nosso cérebro ele absorve uma informação, fica estacionado. A gente se empolgou tanto em contar para os outros o que queríamos fazer, que a gente acaba sabotando a gente mesmo, depois a gente estaciona. E muitas das vezes o que a gente conta para as pessoas, o que queríamos fazer, a gente para e elas acabam concluindo a ideia maravilhosa que nós demos para elas. Por quê? Porque falamos demais, né? Contamos demais segredos, pontos importantes da nossa vida. Então aqui a gente vê que o momento difícil chegou para Ezequias de várias formas, e não era uma coisa que estava vindo uma sequência de dificuldades. Sim, teve a guerra contra Senaqueribe, o rei da Síria. Foi um momento difícil, a afronta, a carta, o tamanho do exército, até o Senhor fazer o milagre e dar a vitória a eles, a Ezequias, sem que eles viessem a levantar uma espada sequer. Até chegar à vitória, foi um processo complicado. Principalmente quando a carta chega de afronta. A palavra fala que ele levanta a carta e mostra para o Senhor, pedindo ajuda, porque ele não tinha exército, não tinha número de pessoas, nem capacidade nos seus exércitos para poder combater a Síria e o tamanho do exército gigante que Senaqueribe veio. Então, logo após aquela vitória maravilhosa, vem essa situação aqui. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse assim, diz assim o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E aí ele já estava cometido de uma enfermidade, de tumores, né? Alguns estudiosos acreditam que ele estava com câncer, né? Eu não sei, não posso nem dizer, porque não me aprofundei muito, se o tumor ele é considerado um câncer mais leve ou não. Quem tiver aí e puder me ajudar e participar sobre isso, é bom para nós também termos acesso. Eu não sei se o tumor pode ser considerado um câncer, mas aí alguns historiadores acreditam que ele teve câncer, sim, né? Ao ponto de ser separado, ele ficou afastado. Então, logo após uma vitória, vem a enfermidade, e depois da enfermidade, o Senhor manda o recado para ele, dizendo que ele iria morrer. Sabe, então é uma notícia ruim atrás da outra. Sabe, e por que eu falo do impacto dessa informação? Porque essa notícia ruim, uma atrás da outra, está vindo para um homem que fez do que era certo, que tentou dar o seu melhor, que organizou as coisas, né? Talvez a ordem natural desses acontecidos aqui, da enfermidade e da notícia da morte, para alguém que não estava fazendo por onde, para alguém que estava levando a vida de qualquer jeito, isso aí é consequência. Eu sabia que ia dar nisso, né? Falar de momentos difíceis para alguém que não está fazendo as coisas correto,
é parecer fácil. Mas aí como explicar momentos difíceis em sequência para alguém que tentou fazer o que era certo? Alguém que se esforçou, sabe? E da mesma forma que eu percebi isso, eu vejo que isso pode acontecer com você e comigo também. Amém, queridos? Parece que a gente, quando serve a Deus, estamos programados para não aceitar dificuldade, né? Durante muito tempo, lá na minha adolescência, eu escutava muita gente falar: eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu sou teu servo, eu sou a tua serva, eu oferto, eu dizimo, eu oro, eu jejuo, eu não aceito isso. Né? Uma imposição das pessoas diante das dificuldades que estavam enfrentando. A gente vê muito isso acontecer, e na minha época eu via, hoje eu não vejo muito isso, mas eu já presenciei muitas pessoas socando os céus, né? Não aceitando que certas coisas devessem acontecer. Mas quando eu olho para a história de Ezequias, eu percebo que isso acontece com você e comigo também. Sabe, hoje as coisas vão dar certo, podem dar certo, amanhã pode virar de ponta cabeça. Amanhã as coisas podem não estar como hoje foi, sabe? Ou então hoje pode ser um dia difícil, né? Como está sendo pra gente. Mas amanhã pode chegar uma boa notícia, amanhã pode surgir uma situação que vai vir e vai suprir essa carência, esse vazio que está no nosso coração hoje do luto. Amanhã uma situação extraordinária pode acontecer e vir como trazer alento, alegria ao nosso coração, sabe? Nada como um dia após o outro. Para Ezequias, após uma vitória fantástica, veio a notícia ruim da enfermidade, ele já estava enfermo, e a notícia de que ele ia morrer. Então eu vejo que isso pode acontecer com você e comigo também. Sabe? Independente dos dias que estamos vivendo, nós precisamos continuar confiando no Senhor. Amém, queridos? Vocês concordam comigo? Se não quiser concordar, pode discordar, pode colocar a opinião de vocês aí, eu vou ler o comentário, tá bom? Vocês sabem que a gente interage dessa forma, mas vamos participar aí, por favor. Coloque seu comentário aí, no nome de Jesus. Sabe, os dias, eles são vividos dia após dia. E aí, hoje pode dar certo, amanhã não, como aconteceu com Ezequias. E a gente precisa ter essa ideia, essa certeza de que mesmo que os dias sejam sombrios, sejam de dificuldades, o Senhor é conosco. O Senhor está na nossa vida. Ele tem o melhor, principalmente quando nós nos dedicamos a fazer a vontade do Senhor. Sabe, eu acabei de ler um texto para vocês de um homem que tentou fazer o que era certo e ele passou por dificuldades. Sabe, por que você e eu estaremos isentos disso? Amém, Pamela. Amém, amada. Glória a Deus. Por que nós estaríamos isentos de passar por isso? Né? Nós precisamos inclinar o nosso coração para poder entender que o Senhor está no controle de tudo. E muitas das vezes é na dificuldade que Ele nos faz crescer. É na dificuldade que o Senhor nos faz entender o tamanho do amor e do poder dEle sobre a nossa vida. Né? É isso que a gente precisa amadurecer, e eu tenho cobrado muito isso de mim mesmo, um amadurecimento, para que eu não me guie pelo que os meus olhos estão vendo, mas para que eu me guie por aquilo que eu conheço da sua palavra, para aquilo que eu conheço das experiências que eu já vivi com o Senhor. Sabe o que tem que fazer, né? Quero trazer à memória tudo aquilo que me faz ter esperança. Quando eles falam isso, é porque o momento era de dificuldade, era de escassez, era de ser dominado. Então o corpo, o físico estava preso, mas a mente não estava. E a mente fez com que eles lembrassem dos momentos bons. Sabe, muitas das vezes, a gente costuma até falar isso, né? Que tem momentos que a parte mais importante do nosso corpo, da nossa vida, é a nossa mente. É o nosso psíquico, é o quanto nós podemos lembrar do que o Senhor já fez, e se um dia Ele fez, Ele fará novamente se for a vontade dEle, porque toda a ideia dEle é nos levar para vivermos na eternidade com Ele. E enquanto não chegar o grande dia, Ele vai nos fazer viver aqui nesse plano terreno de uma forma especial. Então, no nome de Jesus, continue crendo.
Não, tem aquela canção, né? Não, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o teu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Não deixe que as coisas que os seus olhos físicos estão vendo venha determinar o tamanho do Deus que você serve. Aleluia! Aleluia! Os nossos olhos, a nossa visão limitada humana não pode ser parâmetros para poder termos o discernimento do tamanho do nosso Deus. Não é pelo que os olhos veem, mas por aquilo que o nosso coração enxerga e por aquilo que a nossa memória nos fará lembrar do que ele já fez. Como diz aquela canção, né? Se me trouxe até aqui, por acaso vai me deixar? Não me abandonou, nem meu nome esqueceu. Sabe, se ele nos trouxe até aqui, vocês acham que ele vai nos abandonar nesse momento da jornada? Claro que não. E se os nossos olhos não estiverem conseguindo enxergar, a nossa fé enxergará. A nossa memória lembrará dos feitos dele no passado, do quanto ele foi misericordioso, grandioso, poderoso para nos sustentar até aqui, para nos trazer até aqui. Então, no nome de Jesus, continuemos firme, crendo que ele é poderoso para nos sustentar. Aleluia! Grande a presença do Senhor aqui, que o teu lar venha estar sendo cheio da presença do Senhor, no nome de Jesus. A Sandra também está chegando aí. Seja bem-vinda, Sandra. Deus abençoe, amada. Então vamos continuar mais um pouquinho? Versículo 5. 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. Aí o Senhor fala para Isaías dar o recado para Ezequias que ele ia morrer. Não, versículo 4. Antes que Isaías... Não, 3. A oração de Ezequias, ó. Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Sabe, isso aqui é interessante porque eu fiquei impactado. Como que parece ser uma coisa tão simples, né? Ele contou para Deus o que ele fez, ele lembrou a alguém que não precisa ser lembrado. Sabe, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, ele é o tudo, ele é o ontem, o hoje, o amanhã, ele não precisa ser lembrado por você e por mim do que nós fizemos por ele, aleluia. Tudo está nele. Ele é um HD super gigante, infinito, e tudo tem armazenado nele. Antes que você e eu chegássemos no ventre materno, nós já estávamos sendo planejados e projetados por ele. Então, quando eu olho Ezequias lembrando ao Senhor quem ele era, eu fiquei assim, parece ser uma coisa tão simples, mas o que esse cara fez que conseguiu mexer no coração de Deus? Ao ponto de Deus mudar aquilo que já estava liberado. Ele manda, Deus não é bobo de mandar o profeta à toa lá. Vai lá e dá um recado para Ezequias que ele vai morrer. Avisa ele, ponto, acabou. Sabe, Deus não ia fazer Isaías de bobo. Deus não ia fazer uma situação ficar de ponta cabeça sem necessidade. A oração de Ezequias mexeu no coração de Deus de tal forma que Deus mudou de ideia. Gente, isso é fantástico. Então não é o quanto a oração é bonita, o quanto tempo de oração fazemos, é o quebrantamento do nosso coração, o quanto cremos, o quanto confiamos e o quanto sabemos o esforço que temos feito para poder agradar ao Senhor, para tentar ser fiel o melhor possível a Ele. Sabe, isso faz uma diferença. Quando a palavra fala em Daniel que ele durante 21 dias ele pelejou contra o príncipe da Pérsia, a palavra fala que o mensageiro chegou para ele e falou assim: eu vim por causa da tua oração, Daniel, eu vim por causa do quebrantamento do teu coração.
Sabe, isso me faz entender que Deus nos ouve sim, que Deus ouve o nosso clamor, que Deus ouve o nosso choro, que Deus escuta o grito da nossa alma, que muitas vezes não pode ser expressado em voz alta, mas é aqui dentro a gente está gritando, aqui dentro a gente está sufocado, aqui dentro a gente está descontrolado. Às vezes nos esforçamos muito para não mostrar para as pessoas o quanto está difícil aqui dentro, mas Ele nos vê, Ele nos enxerga, Ele sabe quem somos, aleluia. Aleluia! Então nunca menospreze a tua oração, nunca menospreze a oração que você pode fazer mediante ao que está acontecendo na tua vida. Não precisa ficar pedindo oração a bispos, pastores e não sei quem lá. A oração em conjunto é maravilhosa, sim. Aonde estiverem mais pessoas orando, sim. A palavra fala que Pedro foi liberto da prisão porque a igreja estava em oração na casa de Maria. Isso tudo é fundamental, é poderoso, faz parte, sim. Mas existem detalhes que você e eu não precisamos de muita coisa, é só abrir o coração para o Senhor. Aleluia! É só abrir o coração para Ele e falar com sinceridade. Ele vai nos ouvir, Ele ouviu Ezequias. Porque Ezequias mostrou para o Senhor, Senhor, o Senhor sabe do meu esforço, do quanto eu fui dedicado para poder fazer o que é bom, o que é certo. Muda essa história. Muda essa história. Talvez ele poderia até pedir assim, Senhor, então já que eu vou morrer, cura a minha enfermidade, né? Cura a minha enfermidade para que eu possa ter esses últimos dias de vida bem, com saúde. Ele poderia ter falado isso, porque ele estava com duas situações difíceis. A doença numa mão e a notícia da morte na outra. Talvez ele poderia fazer uma escolha. Então me cura, Senhor, para que eu tenha dias findos de paz, de conforto. Mas não, ele socou os céus. A palavra fala que ele virou contra a parede, né? Como se ele estivesse colocando nas costas dele todo mundo. Tudo que ele tinha, tudo que ele era, ele deu as costas para tudo que ele era, e ele, num momento de intimidade entre Deus e ele coloca o nariz na parede, abre o seu coração, e ali o Senhor se mexe no trono, ao ponto de parar Isaías no meio do caminho e falou, Isaías, volta lá, porque eu vou mudar tudo agora, aleluia! Aleluia, louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Sabe, Ele é poderoso para ouvir a tua oração e a minha oração e mudar situações. E se Ele não for mudar a situação, Ele é poderoso para mudar o nosso coração, para poder nos fazer entender do que está acontecendo, como nos comportar. Sabe, existem coisas que tem que acontecer, é da vontade dEle. E Ele não vai mudar a situação. Ele vai mudar, gente, o nosso coração, a nossa forma de enxergar aquilo que está acontecendo. Sabe, para a gente poder entender isso, a gente tem que estar pertinho, aleluia. E como está pertinho? Em comunhão, na oração, sabe, na leitura da palavra, vivendo um dia após o outro com o Senhor, caminhando com Ele. E fará a diferença nessa hora. Fará a diferença em momentos difíceis, como fez o profeta. Volta, vamos lá? Versículo 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Olha que coisa interessante, aleluia. O Senhor, ele manda Isaías voltar e fala para ele, eu ouvi o choro dele, eu ouvi a oração dele, volta lá e fala para ele que eu estou mudando tudo. Que eu não só curarei, mas também acrescentarei 15 anos de vida para ele. Olha que coisa fantástica. Que mudança que Deus fez.
Deus pode fazer essa mudança com você e comigo também. Sabe, nós precisamos crer, nós precisamos ter no nosso currículo o esforço da fidelidade, da dedicação ao Senhor, do quanto é importante estar na presença dEle. Como eu falei aqui, eu poderia colocar a mensagem mais cedo na rede social, a live está cancelada, porque o meu coração está muito ainda dolorido pela perda da minha tia, mas o compromisso me fez estar aqui. O compromisso me fez ligar esses aparelhos para poder dividir com vocês esse momento, essa palavra tão maravilhosa. Aleluia! Louvado seja Deus! E é isso que a gente precisa, ter essa certeza do compromisso, ter essa certeza de que o Senhor é conosco e de que muitas vezes não vamos ter força, vigor, mas o compromisso, a certeza de quem Ele é, nos levará a viver o que Ele tem de melhor para a nossa vida. Não o que queremos de melhor, mas o que Ele tem de melhor para a nossa vida. Então Isaías volta a dar o recado para ele e manda ele se preparar, porque a cura estava chegando e os anos foram acrescentados. Foi tão fantástico que Deus fez, que nesses 15 anos de acrescento, o Senhor deu mais um filho, deu o filho a Ezequias, que se tornou o futuro rei. De tão fantástico que foi isso. Sabe, e isso me faz entender que Deus tem um controle absoluto e a hora que Ele tiver que fazer, Ele vai tirar você da escassez e colocar você na abundância. E se Ele tiver que tirar você da abundância e te levar para a escassez, é para treinar, é para crescer, é para amadurecer e depois Ele coloca tudo no lugar de novo e o nome dEle será glorificado na tua história, na minha história, na nossa caminhada. Aleluia! Aleluia! Então a gente precisa estar pertinho para poder entender. Amém? Vamos lá avançar mais um pouquinho? Glória a Deus! Aleluia! Versículo 7. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá. Ele faz uma pergunta, né? Um sinal de que o Senhor é contigo, de que isso tudo vai acontecer, é que ele vai fazer a sombra do sol retroceder ou avançar. Ele ainda faz essa pergunta para Ezequias. Ezequias, escolhe qual é a forma do sinal. Sabe, amado, sabe o que eu aprendo com isso? Intimidade. A intimidade que você e eu temos com Deus não é baseado no que as pessoas falam. Não é baseado no que dizem. Não é baseado no que a gente vê em rede social. A tua intimidade com Deus, ela é única. Ela é única e você precisa confiar na intimidade que você tem com Ele. Aleluia. Sabe o quanto Ele te escuta, o quanto Ele te acompanha, o quanto Ele te ama, o quanto Ele se agrada do que você faz, sabe o quanto Ele te perdoa. Isso é uma decisão, é algo particular que nós temos que ter. Às vezes a gente vê gente fazendo milagre, fazendo tantas coisas na rede social e nos menosprezamos. Fala a verdade. A gente fala assim, gente, mas tem tanta gente boa aí no evangelho, tem tanta gente com uma pregação maravilhosa, pessoas que cantam de uma forma fantástica com CD gravado e tanta coisa aí. A gente vê tanta gente boa na rede social, no dia a dia, que a gente nós acabamos nos menosprezando porque tem muita gente boa. Eu posso avançar um pouquinho. Tem tanta gente bem-sucedida na área profissional e outras coisas aí que a gente tem vergonha de tentar fazer, de tentar realizar. Por quê? Porque a gente olha mais para as pessoas do que aqui para dentro. Confia na tua intimidade com Deus. Acredita que Ele vai te ouvir. Ele é poderoso para poder te ouvir, para poder me ouvir. Sabe, essa certeza tem que estar aí dentro. Essa certeza só vem quando a gente está pertinho, né? Quando a gente está na sombra do Onipotente, descansando na sombra do Onipotente. Como que eu posso dizer? Não deixe mais de olhar para dentro de você
Porque você está acostumado a ver muita gente de sucesso aí fora. Você é único. Primeiro que a gente não pode tentar ser igual aos outros, porque nunca seremos, somos únicos. E segundo, quanto mais a gente olha para fora, menos olhamos para dentro. Quanto mais damos importância para fora, menos damos importância para quem somos, o que podemos ser. Sabe, eu vejo esse diálogo de Isaías com Ezequias, essa intimidade. Isaías chegou assim: escolhe. Você quer que a sombra avance 10 graus, retroceda 10 graus, só você escolher. Sabe, diante de tantas dificuldades que a gente começou falando no capítulo, a gente chega no ponto aqui de que Deus se agradava tanto daquele homem que deixou ele escolher a resposta. Como que ele queria ver o sinal de que o Senhor estava curando a vida dele, que o Senhor estava permitindo com que ele viesse a viver um prolongar de vida, né? Eu usei até isso ontem no velório. Se a pessoa que você ama, que já não está mais no nosso meio, né? Se você tivesse mais 15 anos de vida dessa pessoa, você faria diferente? Como que você faria? Sabe? Ter mais 15 anos, ter um acrescento, nos faz entender que as oportunidades estão aí de reflexão, né? O que eu poderia fazer de diferente, de especial na vida com aquela pessoa que hoje já não está mais na minha vida, que hoje já não faz mais parte da minha vida, sabe? E que eu poderia ter feito mais, eu poderia ter vivido mais, eu poderia ter usufruído mais da companhia, da presença. Hoje não está mais entre nós, mas se eu tivesse a chance de ter mais 15, se aquela pessoa tivesse mais 15 anos de vida, 5 anos de vida, né? Faríamos diferente? Aproveitaríamos melhor? Sabe, isso foi uma grande reflexão ontem e eu trouxe essa reflexão para o meu dia a dia. A gente precisa valorizar isso, sabe, buscar uma intimidade com Deus o suficiente para poder aproveitar dia após dia, dia após dia. A vida é feita de detalhes. Enquanto a gente busca coisas grandiosas que chamem atenção, a gente não consegue perceber a sutileza do que é a vida, que está no simples olhar de uma criança, né? Num sorriso de uma criança, num pássaro, sabe, o pôr do sol. Sabe, tem coisas tão maravilhosas disponíveis para a gente poder usufruir na vida. E a gente está querendo coisa grande. A gente quer coisa que chame atenção. Às vezes nós queremos chamar atenção e não precisamos disso. O nosso real valor está aqui dentro, no nosso dia a dia, respeitando quem somos. Pode anotar isso no teu coração. Quando você e eu nos respeitamos, a gente começa a parar de querer chamar atenção. Porque a maior atenção que você tem é tua mesmo. É se olhar, quer melhorar, melhora. Tem uma gordurinha sobrando aqui, tem um detalhezinho ali, um cabelinho aqui, sabe? Uma barba. Nada disso é errado, a gente pode melhorar. Mas quanto mais eu me conheço, quanto mais você se conhece, você consegue perceber quem você é, valorizar quem você é. E se você tiver que melhorar alguma coisa, você vai melhorar em você. E não melhorar para que os outros vejam, mas você vai melhorar para que você perceba que é bom, que você tem valor, que você é especial, sabe? Que independente do que a vida está reservando para o amanhã, a gente precisa entender que temos o agora, e esse agora precisa ser valorizado com o melhor que nós temos. Amém? Vamos dar uma avançadinha para a gente daqui a pouco terminar. Aleluia, louvado seja Deus. Está sendo bênção, queridos? Coloca um comentário para mim não me sentir sozinho, por favor. Está sendo bênção? Divide comigo aí, por favor, o que vocês estão sentindo aí em casa, porque eu estou sentindo uma presença maravilhosa aqui. Louvado seja a Deus pela vida de vocês, pela participação de vocês. Aleluia. A gente vai entrar agora numa parte importante, que inclusive foi a palavra de esperança que eu gravei hoje, tá? Já coloquei lá no YouTube. Quem está nos visitando aí, se quiser ver depois,
Já está lá no meu canal YouTube. O canal do YouTube se chama Palavra de Esperança, tá? Também está no meu Facebook, está no Instagram. A mensagem que eu gravei hoje, que eu falei desse ponto aqui que a gente vai citar agora para a gente poder encerrar. Eu até falei que esse texto aqui está dividido em Isaías e Crônicas, mas aí o Espírito Santo foi me tomando aqui, eu acabei me permitindo levar, mas depois eu comecei a live falando sobre isso, né? Tanto em 2 Reis 20, Isaías 38 e em 2 Crônicas 32, esses 3 textos falam sobre Ezequias. Sabe, muitas das vezes você lê um só, fica muito vago. Então depois, quando vocês puderem, dá uma lida. Vocês vão ver que vai juntar esse quebra-cabeça e vai conseguir ter uma visão muito ampla de quem foi Ezequias, do que ele fez, de como que o Senhor fez. Sabe, a questão da enfermidade, do acrescento de vida, do homem que ele foi, da importância que ele fez para poder organizar as coisas. Só ler um capítulo fica muito, muito vago. Então existem passagens na Bíblia que não é que elas entram em contradições, é porque elas são relatadas por visão diferente, pessoas diferentes, mas que elas acabam registrando, e aí a gente consegue fazer a junção quando lê os capítulos, né, os livros diferentes, e aí a gente consegue ter a história fechada, completinha. Tá? Então quem quiser anotar aí, essa história que nós lemos de Ezequias também está em 2 Crônicas 32, 20, do capítulo 32, versículo 20, e também no profeta Isaías, capítulo 38 e 39. Todos falam de Ezequias. Tá bom? E a gente vai chegar no ponto agora para a gente poder partir para o encerramento, que eu quero chamar muito a tua atenção nesta parte aqui. Ó, versículo 12, 2 Reis 20, 12. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro: a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Preste atenção nesse detalhe aqui. Para quem que você tem aberto a tua vida? Quais são as pessoas que você titula de confiança? Quem tem entrado na tua casa? Quem tem entrado na tua casa? Qual é o acesso que você dá às pessoas? Elas são confiáveis? Você conhece bem as pessoas que você dá acesso à tua vida? Sabe, Ezequias vem de um momento fantástico. O Senhor cura, o Senhor acrescenta os anos dele. E aí, o que acontece? Algumas pessoas da Babilônia, né? Quem já conhece a Bíblia sabe disso, que mais na frente, Nabucodonosor vem, sitia, o rei Zedequias, né? E toda aquela situação que você já conhece, Nabucodonosor sitiou, tomou Israel, colocou todo mundo de escravo, depois pegou Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, e criou para poder fazer, pegou a inteligência deles para poder fazer a Babilônia mais forte. Você já conhece a história, né? Mas aquela história lá de Nabucodonosor começa aqui, profetizada. Porque que acontece? Quando chega aqui, o pessoal da Babilônia soube que Ezequias estava doente, envia uma carta presente com o pretexto de poder entrar, acessar, né? Olhar. Às vezes você tem aquela pessoa que chega na tua casa e chegou, e tem pessoas que chegam olhando, observando, né? E aqui eu aprendi muito sobre isso. Quem são as pessoas que têm acessado a tua vida? O que você tem contado para elas? O que você tem falado de especial da tua vida? Sabe, existem pessoas que são importantes, a gente precisa dividir sim. Existem pessoas que elas só querem saber do que você tem.
do quanto você pode favorecer elas. Sabe, quanto mais acesso elas têm à tua vida, quanto mais acesso ela tem às tuas coisas, mais perigoso fica. Muito perigoso. E eu não falo só de inveja, de olho grande. Sabe, é o quanto as pessoas querem, elas acabam construindo dentro delas a vontade de ter a vida que você tem. Ser o que você é. Em algum momento da jornada elas fracassaram. Em algum momento da caminhada elas não tiveram êxitos. E aí o que acontece? Elas começam a olhar para a vida das outras pessoas. Então aqui, esse Merodach Baladan chegou no reino. E aí a palavra que a gente acabou de ler, que Ezequias abriu a porta e mostrou tudo. Arsenal, o celeiro, onde guardava as comidas. Mostrou tudo o que tinha no reino, tudo o que tinha dentro do palácio. Tudo. Ele abriu tudo e mostrou tudo. Sabe, isso não pode acontecer, não poderia ter acontecido com ele, não pode acontecer com você, nem comigo. Restrição. Restrição. Nem todas as pessoas podem ter acesso à tua vida. Elas não podem saber dos segredos, dos detalhes, porque a gente não sabe. Muitas vezes relacionamentos eles oscilam. Então a gente precisa saber muito bem para quem conta, para quem conversa, porque hoje está fechamento, está junto, e você conta, e você fala, mas amanhã pode acontecer alguma coisa e aí vocês espalham. Cada um segue a tua vida porque aconteceu alguma coisa, e aí? O que você vai fazer agora se aquela pessoa que já não faz mais parte da tua vida levou na bagagem dela os teus segredos? Vocês concordam comigo ou vocês acham que é exagero meu? Participa aí, escreve aí, por favor. É exagero meu ou vocês concordam comigo? Sabe, todo relacionamento oscila. Todo relacionamento passa por dificuldades. E eu aprendi que os verdadeiros relacionamentos, eles precisam passar por dificuldade para saber se são sólidos ou não. Para saber que a pessoa vai ficar ou não na tua vida quando o momento chegar. Sabe? Isso aí, a gente precisa ter muito essa convicção. Então a gente precisa perceber de que não dá para contar tudo, não dá para falar tudo, não é porque você desconfia ou está fazendo acepção de pessoas, mas isso é muito particular. Isso é muito particular. Amém, Luiz? Beleza, meu amigo? Bom te ver aí, Renata também. Sejam bem-vindos. Aleluia, glória a Deus. Sabe? Então tem coisas que não é porque você está menosprezando as pessoas, é porque é teu. Não dá para dividir segredos, não dá para dividir detalhes. A pessoa pode ser muito boa, pode ser fechamento, mas a gente não sabe do amanhã. Então coloca isso no coração de vocês. Não abra tudo, não conte tudo, não fale tudo. Sabe? Bota o pé no freio, controle essa língua. Às vezes a gente tem necessidade de falar, de contar. Não é para todo mundo que você deve falar segredos. Porque hoje você está fechado, hoje está dando tudo certo, amanhã pode acontecer uma coisinha. E aí, quando espalhar, a pessoa vai levar a tua história na bagagem. E você não sabe o que ela vai fazer com essa história que está na bagagem dela. Aleluia! Aleluia! Deus está falando. Aleluia, que presença que eu estou sentindo aqui. Controle-se. Ezequias ficou tão eufórico que ele chegou com um presentinho. Sabe, chegou com um presente, Ezequias abriu a porta e praticamente botou um tapete vermelho e entra, pode entrar. Sabe, a vida das pessoas chegaram ontem. Aleluia. As pessoas chegaram ontem na tua vida e você já está deixando ela entrar na tua casa, no teu quarto. Daqui a pouco ela já está dizendo para você assim, se fosse você, colocava o sofá ali. Ah, se fosse você, colocava a escrivania, a estante lá. Sabe, não é as pessoas, não é que você vai impedir que elas acessem a tua vida, mas a tua história, quem você é, não pode ser acessível para todo mundo. Não pode.
As pessoas chegaram ontem com um presentinho, sabe? E daqui a pouco tá deitando no sofá com a perna cruzada. Já a opinião delas já é um decreto. E muitas vezes, por respeito, para não contrariar, a gente acaba aderindo à opinião das pessoas. Sabe, tem pessoas que já tá com a gente há um tempão, que já tá na jornada há um tempão, e às vezes a gente ignora, às vezes a gente finge que não tá vendo, e às vezes ficamos ludibriados com amizades recentes, com pessoas recentes, e um agradozinho aqui, outro agradozinho ali. O que acontece? A gente já tá deixando tudo aberto, porta, janela, pode entrar, já tá dando a chave na mão, ó, a cópia da chave aqui, a hora que você quiser você entra e vamos que vamos. Vocês concordam comigo? Amém, gente? Foi isso que aconteceu. Sabe, mais na frente a gente vai seguir, só vou adiantar um pouquinho aqui pra gente poder ir pro final. Aí o profeta Isaías chega para ele e fala assim, quem foram essas pessoas que chegaram aqui, Ezequias? E aí ele falou assim, o pessoal aí que veio de um lugar distante, Babilônia, mas tá tranquilo. E aí Isaías fala para ele assim, você não pode deixar as pessoas entrar na tua vida de qualquer jeito. Eles não podem chegar aqui com um presente, com uma cartinha e você deixar entrar. Não é assim que funciona. E o que aconteceu nessa conversa aí? Aí ele fala assim, eu mostrei tudo para eles. Mostrei minha casa, o palácio, o que eu tenho, onde estão minhas armas, sabe? Contei todos os meus segredos para eles. Aí Isaías fala para ele assim, porque você fez isso, o Senhor manda dizer que eles vão vir em um futuro e vai roubar tudo o que os homens do passado, os que antecederam você construíram, o que você fez, que você construiu, eles vão vir num futuro e vai roubar tudo de vocês. Eles vão entrar e vai roubar tudo. E foi o que aconteceu com Nabucodonosor. E sabe, quando o profeta... Olha que interessante, deixa eu só o versículo aqui, rapidinho. Versículo 18. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia, que veio a ser Nabucodonosor. 19. Então disse Ezequias a Isaías, olha como que a pessoa fica enganada e cega quando ela não aceita ouvir a verdade, ou ela acha que as coisas que tem que prevalecer é só o que ela quer. Olha o que Ezequias disse para Isaías depois desse discurso que Isaías deu para ele. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Olha isso, olha que absurdo. Isaías acabara de falar para ele que no futuro, essa mesma Babilônia que veio ali fazer uma visita, no futuro voltaria a tomar tudo e arrasar com tudo. Porque ele permitiu aquilo ali, ele ouve uma palavra dura daquele e disse que boa é essa palavra, meu coração está em paz, parece que há concordância em Deus do que eu estou fazendo. Gente, às vezes a cegueira é tão poderosa, a vontade de que as coisas sejam como a gente quer é tão brutal, que a gente finge não ver a verdade, a gente finge não ouvir a verdade. Porque temos medo de perder, temos medo de contrariar, temos medo, e muitas das vezes a gente aceita qualquer coisa para não perder, para não contrariar, para não ser contrariado, para não ter problema. A gente aceita qualquer coisa e depois vem o prejuízo. E foi o que aconteceu. Viu o que ele falou? Seus filhos virarão eunucos, seriam castrados. A descendência de Ezequias ia acabar, porque os eunucos, naquela época, os homens eram castrados para não ter com que procriar, né? nem ter relações
com as mulheres daquela nação que sitiava, e eles não só transformava os filhos, os príncipes dos reis de escravo, mas também castrava eles para não procriar. Ou seja, eles castrados, a descendência daquele reinado, daquela família era interrompida, porque eles não poderiam mais engravidar ninguém. Tamanha era a crueldade. Consequência de quê? De decisões que muitas vezes vão pelo momento. É só um presentinho. Tem. Que nada. Isso é exagero, sabe? Aquela questão que quem está de fora enxerga melhor, quem está de fora percebe melhor, e muitas vezes alguém vem com uma opinião, com uma visão melhor sobre situações que estão acontecendo com a gente, e a gente não quer dar ouvidos. Por quê? Porque o nosso coração está inclinado para aquilo, porque a gente quer que aquilo aconteça, porque é o nosso desejo, é o nosso coração, eu quero pagar o preço, vamos ver no que vai dar. E muitas vezes essas decisões faz com que pessoas entrem na nossa vida para fazer um estrago terrível. Ou elas entram e fazem o estrago, ou então elas levam os nossos segredos, e sabe-se lá quais são os estragos que são causados na nossa vida, na vida de quem recebeu a pessoa com tanto amor, com tanto carinho, é tão bonitinho, é tão bonitinha, é tão meiga, né? E aí entrou, né? Como lá as raposinhas que falam em Cantares, né? As raposinhas são tão fofinhas, né? E quando elas entram, que a gente nem percebe. Tão bonitinha, né, raposinha? Né? E quando a gente percebe, elas já entraram e já destruiu a plantação, já destruiu a lavoura, e aí vem um prejuízo. Era só fofinho. Sabe, aqui a gente percebe que ele teve uma chance maravilhosa para fazer diferente, para viver diferente, e não aproveitou. Não aproveitou. Talvez o Senhor, quando falara para ele, arruma, põe a tua casa em ordem, porque você morrerá e não viverá. Talvez o Senhor já estava até preparando ele para poder colocar as coisas em ordem, porque o Senhor já estava vendo o futuro e o que iria acontecer com ele. Sabe? Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês na noite de hoje. Espero que tenha sido bênção na vida de vocês no nome de Jesus. Né? Que o Senhor possa nos fazer ter uma visão ampla do que tem acontecido no nosso dia a dia. Sabe, Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para restaurar, Ele é poderoso para ouvir a oração, né? Fazendo um resumo do que nós falamos. Não menospreze a tua oração, não menospreze o teu talento, porque você está vendo muita gente boa aí fora, em rede social. A tua oração é poderosa, ela pode ser poderosa, sabe? Faça uma oração de arrependimento, confesse seus pecados ao Senhor na sua intimidade, fala para Ele que você quer melhorar, tá? Abra os teus olhos quanto às pessoas que fazem parte da tua vida. Né? Coloque isso no teu coração, não é acepção de pessoas. É porque a gente precisa selecionar quem vai fazer parte da nossa vida, e a gente precisa aprender que não pode contar tudo para as pessoas. Seja a importância delas qual for, não pode falar tudo. Hoje a gente está bem, amanhã pode acontecer alguma coisa e espalhar. E aí, a gente não sabe o que a pessoa vai fazer com os teus segredos. A gente não sabe. Não sabe. Então, para não correr esse risco, boca fechada. Fale menos, faça mais. Conte menos os seus segredos, os seus projetos. Fica na tua, vai organizando com calma as coisas, sabe? Converse com as pessoas certas, e quando você for conversar com as pessoas certas, não fala tudo. Sempre com o pé no freio, sabe? Dando uma avaliada nas pessoas. Nós somos seres humanos. Somos imperfeitos, falhamos. Hoje a gente está bem, amanhã a gente está mal. Sabe? Isso faz parte da vida. Então, para a gente não poder se decepcionar com as pessoas, é melhor ficar quieto em determinadas situações.
Porque se acontecer algum problema durante a jornada, a gente não vai se preocupar, porque a gente não vai ter segredos na mão das pessoas. Não vamos nos preocupar com o que elas poderão fazer com os nossos segredos. Amém, gente? A gente vai fechar por aqui, tá bom? Temos 1h10 de live. Quero agradecer a presença de vocês, a participação de vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Que seja bênção. Vou estar gravando, vou colocar essa live, vai ficar gravada no Facebook, no Instagram. E eu também vou transformar ela em áudio e colocar no meu canal no YouTube, tá? Para quem está nos visitando aí, se quiser se inscrever lá, o nome do canal é Palavra de Esperança, o mesmo título da live. Tá? Lá tem vídeos de mensagem, de pregação, que eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de vocês. Tá? Outras lives que nós já fizemos passadas, eu também transformei em áudio e coloquei lá, tá bom? A ideia toda é a gente poder transbordar de Deus, ser bênção, ser útil, e assim a gente consegue, tá? Obrigado por terem vindo, por terem ficado. Para quem está nos visitando aí, a gente sempre encerra a live colocando o hashtag segunda, o melhor dia da semana, tá? Então antes da gente poder encerrar, coloca no comentário aí hashtag segunda, o melhor dia da semana, porque a gente tem profetizado que segunda-feira é o melhor dia da semana, né? Ela tem aquela fama de ser o pior dia da semana por interromper o sábado e o domingo, mas aí a gente trouxe essa estratégia de profetizar que segunda-feira vai ser o melhor dia da semana. E partindo daqui, desses encontros, a gente tem tudo para poder viver dias abençoados pelo poder da palavra do Senhor. Amém? Então, obrigado.